Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês que é continuação do Causos de um Vigia parte 2, mas eu quis deixar separado aqui, que é a explicação do lobisomem abatido na fazenda do Mato Grosso do Sul, tá bom? Então, eu não sabia se eu deixava junto, se eu separava, mas acabei deixando separado, ok? Vamos lá então. Nesse caos eu vou explicar o que o dono da fazenda onde o lobisomem foi abatido sabia do bicho. Fui tomar café com o meu antigo patrão e pedi que ele falasse sobre aquele ocorrido. E após a minha insistência, ele contou a história. Para quem não se lembra ou não viu o relato, volte no canal e assista. Eu vou deixar nos cards aqui, tá bom? Ana, a respeito desse relato, eu não expliquei direito no relato passado. Quem tinha 83 anos hoje? Quem tinha 83 anos hoje é o fazendeiro, meu antigo patrão que tem essa idade. É lúcido, ainda mora lá e reviveu todos os fatos. Agora será como se o fazendeiro estivesse narrando, ok? Ok, bora lá. Essa história não é qualquer um que ouve e acredita nela, mas foi real. Se você é da cidade grande, eu nem te julgo se não acreditar. Se você nunca teve uma conversa longa com uma pessoa da roça, também não entenderá muitas coisas. Mas eu digo, tão claro como a luz deste sol que está lá fora, existe muita coisa nesse mundo que a gente nem sonha. Tem coisas que não têm explicação. Uma época eu contratava muitos rapazes para trabalhos temporários, época de colheita ou de algum outro serviço que demandasse mais homens. Veio de fora alguns caras, entre eles um rapaz de uns 33 anos, magro, alto, cara de poucos amigos. Ele vinha de um país que faz fronteira com o Mato Grosso do Sul. Vou chamá-lo de Tião. Logo percebi no jeito dele que ele era cheio de querer ter razão. Mas desde que ele fizesse o serviço do jeito que eu mandasse, isso não me importava. Porém, ele começou a ter atrito com os demais funcionários, tanto de fora quanto de dentro da fazenda. Ele era sempre estressado e valentão. Ele falava que fazia melhor, que o jeito dos caras era errado, era serviço porco e por aí vai. Fora isso, ainda tinha o agravo em que havia dias que ele não aparecia de manhã para trabalhar. Eu tinha um funcionário muito trabalhador, o Zé. Um dia o Tião começou a falar mal do serviço do Zé, pegou ele para Cristo. E olha que o serviço dos dois eram totalmente diferentes. O Zé era muito calmo, mas naquele dia ele subiu a tamanca e ficou tão nervoso que deu uma cabeçada no rosto do Tião, fazendo escorrer muito sangue do nariz dele. Diz os rapazes que o Tião passou o dedo no sangue e lambeu. E ficava encarando o Zé com uma cara monstruosa, falando coisas que ninguém entendia. Ele conversava em português, mas na hora dessa confusão ele começou a falar essa língua estranha, que não era o castelhano. Bom, mas uma pessoa entendeu sim, o Luiz, um rapaz que veio na mesma turma que ele. Enquanto o Tião falava aquelas palavras, o Luiz arregalou os olhos, fez o sinal da cruz e falou: Dios mío, tem piedade deste renegado. Ele disse: meu Deus, tenha piedade desse renegado. Não sabemos até hoje o que significa. Nisso já estavam tentando apaziguar a situação, mas o Tião, esbravejando, disse que voltaria e acabaria com o Zé. E a hora que ele o visse, o mataria e assistiria à sua agonia. Os outros falavam que não era para tanto, né? Que ele, o Tião, era encrenqueiro e acabou caçando para a cabeça, né? Mas o Tião nem ouvia, parecia estar virado no ódio. Ele não voltou nem para receber o dinheiro dele pelos dias que trabalhou. Bom, sem o Tião, a paz reinava novamente. Uns 2 meses depois, soubemos que o Tião estava de volta na cidade. Foi visto por uma cozinheira nossa. Ele estava próximo à fazenda. Ficamos atentos, pois com uma ameaça daquelas, a gente tem mesmo é que ficar esperto. Passou uma semana, chegou uma conversa no meu ouvido de que o gado de uma fazenda tinha sido atacado por algum bicho. Falaram que um senhorzinho sitiante jurou que viu um lobisomem na sua propriedade, mas todos riram do pobre.
Sinceramente, eu dei um riso também e falei, era só o que faltava, né? E não acreditei. Afinal, aqui tem muita onça, muito animal, pois temos mata nativa aqui. Os ataques aconteceram em uma fazenda bem perto da minha, inclusive no sítio do senhorzinho que afirmou ter sido o lobisomem. Então começaram a ouvir uivos nos arredores. Foi aquele alvoroço na cidade. Numa tarde fatídica, o Zé saiu para pescar, como sempre fazia pelo menos uma vez ao mês. Ele gostava de ir umas 5 horas da tarde, lá pelas 9 voltava. Diz o Cirso que alertou ele sobre o tal lobisomem, mas ele disse que não acreditava nessas coisas, mas que ia e voltava mais cedo e levaria a espingarda com ele. Naquela noite não ouvi nada, parece que nem o vento e nem as cigarras deram as caras, nada. Dormi e no outro dia, quando me levantei às 5 da manhã, o Cirso veio até a sede e me disse que o Zé não tinha voltado para casa. E eu falei, ué, será que ele dormiu fora com alguma mulher? Mas o Cirso disse que não tinha conhecimento dele ter namorada. Falei pro Cirso chamar o Juvenal, o capataz, e iríamos os 3 atrás do Zé. Eu sempre ajudava na lida, eu sempre andava com os rapazes, e o Zé, assim como os outros funcionários, era o mesmo que ser da minha família. Não pensei 2 vezes e entramos mata adentro. Entramos com lanterna, mas depois desligamos. Tava começando a clarear. Fomos até o rio e achei as coisas dele jogadas lá. Nos separamos e andamos mais. Quem achou ele foi o Juvenal. Estava encostado numa árvore, com a cabeça baixa, quase saindo da mata já, mas por outro caminho. E ele estava morto. Sua espingarda estava a poucos metros. Não fez disparos. Meu Deus, que cena! Ele estava banhado em sangue, abdômen aberto. Para não detalhar exatamente o estado, tá? No seu rosto havia unhadas, como se ele tivesse levado um tapa na cara de algum animal com garras. Ficamos em silêncio, mas foi difícil conter as lágrimas e a revolta. Nas mãos dele tinha um pelo grosso e preto. Eu acho que o Zé entrou em luta, mas é claro, levou a pior. Depois do transe, Juvenal repetia: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu nunca vi isso na minha vida. E tirava o chapéu da cabeça e botava o chapéu na cabeça, meio atordoado. Olha, foi um filme de terror. Naquela época, o defunto não ficava ajeitado dentro do caixão igual hoje. Tinha, sim, o serviço funerário, mas eles não arrumavam bem, era rústico. Enfiavam algodão no nariz e colavam, se necessário, a boca e os olhos com fita crepe. Não tinha essas flores cobrindo o corpo. Então, além de todas as preocupações que eu tinha, uma delas era em como eu poderia deixar eles levarem o Zé e deixar do jeito que estava a aparência dele. Pedi para os caras da funerária se eu podia ajeitar ele certinho, costurar o estrago e não colar os olhos dele, pois era horrível. Eles disseram que depois que levassem no hospital para atestar o óbito, que eles iam ver se costurava ou colava, e ia deixar arrumado sim. Nessa hora eu também pensei, caramba, atestar mais o que aí, né? Se não tá claro que tá morto, o que tá então? Juvenal saiu para chamar a polícia. Não tínhamos celular, né? Foi velado o corpo na igreja e enterrado no cemitério, que ficava pertinho dali. A igreja encheu, pois os curiosos queriam ver o ataque da onça. Foi essa a causa atestada. Dona Tiana, uma benzedeira que tinha ali na cidade, falou para minha cozinheira e para minha esposa que aquilo não era ataque de onça, não. Era coisa do inferno. De dia homem e de noite besta. Que ela sentiu uma coisa maligna quando se aproximou do caixão. Quem ouviu ficou mais assustado ainda, pois Dona Tiana era uma excelente trabalhadora a serviço do bem e não falaria uma coisa daquelas brincando. A benzedeira fez rezas próximo ao corpo e tão rápido como chegou, saiu. À noite, ao deitarmos, a minha esposa me contou o que a Dona Tiana falou e eu só respondi: vamos dormir, eu tô muito cansado. Mas sabe quando aquelas palavras ficam remoendo na cabeça a noite toda?
Não sei se eu fiquei muito impressionado ou se foi real, porque na minha cabeça parece que eu não dormi. Mas eu sonhei com o Zé. Ouvi ele no pé da minha cama choramingando e me falando: olha, patrão, o que esse demônio do Tião fez comigo? E mostrava o rosto arranhado. Eu dei um salto da cama, fiquei muito assustado mesmo. Eu estava suando frio. Parecia que o meu coração ia rasgar o peito. Minha mulher acordou e tentou me acalmar. E eu contei a ela o que eu sonhei. E ela disse que eu deveria ver a dona Tiana ou o padre. De manhã eu fui na igreja falar com o padre. Falei o que a minha esposa me relatou, meu pesadelo. E eu achando que ele ia mandar eu rezar 3 Ave-Marias pro meu espanto. E eu achando que ele ia me mandar rezar 3 Ave-Marias, mas pro meu espanto ele disse: meu filho, eu não sei se você acredita nas coisas ocultas, mas elas existem. E eu logo soltei: será que foi lobisomem, padre? E ele disse: eu conheço padres que são caçadores dessas bestas. Existe muita coisa no mundo que nem imaginamos. Você não ouviu rosnados na fazenda? Porque eu ouvi no dia em que eu fui na capela da fazenda tal. E eu lhe falei sim, dos uivos, do senhorzinho que disse que havia um lobisomem nos arredores, mas que eu não acreditava muito. E então ele me perguntou: chegou alguém de fora aqui na cidade? Vocês desconfiam de alguém? E na hora eu falei: olha, padre, eu não sei porque eu não vou muito na cidade. Mas no sonho o Zé me disse que foi o Tião. Nessa hora eu confesso que eu estava falando bem baixinho, pois eu estava me sentindo um louco varrido que conversava com um defunto, né? Aproveitei e contei da briga dos dois, da ameaça, e o padre continuou: você precisa tomar cuidado. Eles são animais apenas por fora. A cabeça funciona e raciocina perfeitamente, então ele sabe muito bem o que está fazendo. Existem 2 espécies de lobisomem, bípedes e quadrúpedes. Os quadrúpedes se alimentam de fezes e pequenos animais. Já os bípedes são os mais perigosos. Esses se alimentam de qualquer tipo de animal e também de humanos. São grandes e desumanamente fortes. O cheiro do medo é instigante a eles. E também não pense que eles precisam de lua para se transformar. Dependendo do jeito que eles se transformam, maldição ou oração, eles só precisam do cair da noite para virar feras. São seres demoníacos que sentem prazer em matar. Não vá atrás dele e não saia à noite de casa até que esse bicho vá embora. Eu fiquei pasmo com tanta informação, mas quando eu tenho um problema, eu quero resolver. Então eu falei: padre, como matar um lobisomem? Ele respirou com uma cara de: eu não mandei você se trancar em casa? Mas respondeu: mate ele da forma que conseguir. E quando ele voltar à forma humana, nos primeiros raios de sol, separe a cabeça do corpo e queime. E não enterre no cemitério, pois dependendo do que ele fez para conseguir se transformar, ele não pode ser enterrado num cemitério, nem a terra vai querer ele. Ele disse também que se eu achasse a moradia dele ou topasse de cara com a pessoa, eu ia sentir o cheiro de carniça na pele, nas roupas, na casa. Eu agradeci e pedi sua bênção. Fui embora para casa, fiquei uns 2 dias repassando tudo aquilo na cabeça, mas não falei a ninguém o que conversamos. Pedi que tentassem descobrir onde o Tião estava hospedado. À noite escutamos uivos de novo. Meu corpo gelou de tanto medo. Eu fiquei arrepiado. Peguei uma 38 e fiquei em alerta. Minha esposa se trancou no quarto em prantos, com os meus 3 filhos, e eu fiquei na sala. Eu estava apavorado. Escutei mais um uivo muito alto. Estava muito perto da minha casa. Foi então que ouvi um rosnado e muitos tiros. Ouvi um grito rouco, tão agudo, e saí correndo. E quando vinha o Juvenal correndo para a sede. E eu falei a ele: Juvenal, o que foi? O que você está fazendo aqui fora? E ele respondeu: eu ouvi o uivo, patrão. Já estava com a bicha pronta, que é a arma, e benzida. Me escondi e tentei pegar o bicho. Eu acertei ele com algum tiro, patrão, mas eu não sei onde. Ele fugiu.
E eu dei um sermão de leve nele, porque foi muito perigoso o que ele fez. Mas eu fiquei aliviado em ver que ele estava bem. E ele me disse assim: amanhã a gente aparece no postinho e vê se alguém chegou marcado de bala. Naquela noite eu não dormi nadinha. Minha preocupação só aumentava. E piorou agora que o Juvenal atirou e não matou o bicho. Com certeza ele voltaria para se vingar. Fomos na cidade, no postinho e no hospital. Ninguém tinha passado com ferimento nenhum. O Juvenal veio de uma biboca e disse que descobriu onde era a casa do Tião. E como era cedo, pensei, bom, nós vamos pegar o besta fera dormindo. Era um casebre bem longe da fazenda. Chegando lá, quase caí para trás com o cheiro de podre daquela casa. Estava tudo emporcalhado. Misericórdia, que cheiro ardido. Vi umas garrafas de pinga na mesinha. Não tinha nenhuma panela no fogão. Cama tudo revirada, molhada. E aquele cheiro matando todo mundo. E nada dele. Fomos embora. Naquele mesmo dia, o Juvenal foi na cidade buscar umas coisas e disse que, passando pelo centro, o senhor Júlio deu sinal que ele parasse. Juvenal desceu e ele disse: Juvenal, olha, o Tião passou por aqui hoje e mandou eu dar um recado pro teu patrão. Ele disse que vai voltar na fazenda para acertar umas contas com ele. E o Juvenal respondeu: ué, passou aqui e deixou recado por quê? Foi embora? Que conta é essa? E o senhor Júlio completou: sei que conta é não, só tô falando que ele mandou. Acho que foi embora. Ele continuou falando: eu acho que ele foi embora sim, mas tava só com a roupa do corpo. Eu vi ele puxando a perna e fazendo cara de dor. Eu não sei onde ele vai conseguir chegar com aquela perna toda troncha. Tava até minando sangue, Juvenal. E ele tava terminando o sangue, Juvenal, e foi-se, sem mais nem menos. Juvenal veio embora, me deu o recado e deduzimos que ele era sim o lobisomem que estava deixando todo mundo em pânico. Só não sabemos o que fez ele partir. Bem, fazia 2 anos que eu convivia com o fantasma da espera. Eu vivia apreensivo. Comprei mais armas e contratei vocês como seguranças. Devido também a umas amizades que andei adquirindo quando você não quer entrar para o mundo... comprei mais armas e contratei vocês como seguranças. Devido também a umas amizades que andei adquirindo quando você não quer entrar para o mundo sujo. Umas inimizades que eu andei adquirindo quando você não quer entrar para o mundo sujo. Enfim, ele cumpriu a promessa que voltaria e naquela noite ele voltou. Eu nem sabia que ele estava de volta, mas aquele uivo agudo reviveu medos de 2 anos atrás. Por isso que, na hora que eu ouvi os rosnados, eu já sabia quem era e o que ele queria. Ele estava atacando os animais, acabando com as criações. Ele ia me amedrontar por dias e o próximo passo, certeza que era me matar. Tive a confirmação exata quando achamos o corpo preso no toco. Mas graças a Deus e a vocês, seguranças, nós vencemos o mal. O Juvenal já tinha aberto a vala no meio do nada, pois nós já sabíamos o que deveria ser feito. Separar a cabeça, queimar o corpo e não enterrar no cemitério. Falei para você naquele dia para não saber dos detalhes, pois eu não queria que de repente se desse um BO que vocês fossem prejudicados, né? Pois eu repito, ou eu matava ele ou ele me matava. A hora que vocês subiram para a casa sede, eu fui para o Cirso buscar a dona Tiana e o padre para rezar na fazenda, pois aquela coisa morreu nas minhas terras, né? Dona Tiana fez umas rezas, o padre também rezou e deram um sinal que tudo ia ficar bem. Hoje eu já não sei onde é a cova dele. Foi enterrado na mata. Mas para aqueles lados lá onde ocorreu, eu não passo mais. Ana, apenas uma observação aqui. Aquele já foi um lugar que se fazia justiça com as próprias mãos. Famosa terra sem lei. As pessoas tinham que aprender a se defender da maneira que podiam. O meu ex-patrão é uma pessoa muito boa. Até se emocionou relembrando de quando achou o rapaz morto. Eu acredito em cada palavra dele, pois eu estava lá, na volta do bicho, e vi aquele monstro de perto.
Gente, olha só que eu vou deixar nos cards, então, esse relato, o relato anterior, que tem que muito ouvir, tem vários relatos junto com esse do lobisomem, tá? No relato anterior, mas eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem. Acho que vale muito a pena, tá? Por isso que eu separei para ele ficar destacado aqui, porque, gente, falar pra vocês, hein? Aí termina aqui, né, falando, é isso, amigos, essa parte 2 aqui, mas eu separei aqui o relato, né, do lobisomem. Este relato já estava prontinho e ontem à noite, depois de meses, me ocorreu outra situação sobrenatural, mas vai ficar para uma terceira parte. Gente do céu. Beijos do alguém e da filha. Beijos para vocês. Muito obrigada, um beijo e durmam com essa, hein? Pessoal, muito obrigada e fui. Tchau, tchau.